Fala, pai presente. Vídeo de hoje, compreendendo o adolescente sobre a causa do seu sofrimento emocional. É um vídeo curto, porém eu julguei ser importante por conta da instabilidade emocional que os jovens vêm se encontrando ultimamente. É algo para se atentar. A gente está falando daquela situação onde o jovem sabe que é fazer a justiça com as próprias mãos, sabe? Eu estou falando de um jeito para que o vídeo não tenha problema com o YouTube, mas esse número tem subido muito. Eu tenho percebido que os jovens estão cada vez mais frágeis. Portanto, é algo a se atentar, tudo bem? Então, eu quero trazer aqui um artigo da Alicia O'Neill, que é uma pesquisadora e especialista em desenvolvimento ela estuda o comportamento do jovem com relação à sua saúde emocional e saúde mental, tá bom? Eu não vou ficar lendo aqui o texto, porque você pode pausar e ler, tudo bem? Eu vou só falar bem rapidinho aqui o que é para a gente chegar nos 5 tópicos, tá? Falando um pouquinho sobre o currículo dela, só para você entender que eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de uma pessoa, estou falando de uma especialista que se preparou, cuja sua profissão é essa, é estudar o comportamento do ser humano, do indivíduo, tá bom? Então, se você quiser depois dar um pause aí, ler os estudos que ela fez, quem é a Alicia, tudo bem? A Alicia, ela destaca-se por investigar como os adolescentes percebem e interpretam as suas próprias dificuldades emocionais, rompendo com a visão adultocêntrica tradicional. Então, volto a dizer, a gente está falando de uma profissional que ela estuda, é a profissão dela, estudar o comportamento emocional. E com base nesse estudo, é que ela descobriu 5 pontos a se analisar com relação a comportamento dos jovens. Eu tô iniciando essa série falando sobre adolescentes, porque ele é fruto de um curso que eu estou finalizando, onde a gente vai tratar diretamente com adolescentes. Volto a dizer, eu converso com pessoas mais novas, com pessoas da minha idade, com pessoas mais velhas, e o que eu tenho visto é uma juventude completamente fragilizada nas suas emoções. Como eu tenho um filho que daqui a pouco vai chegar nessa fase de adolescente, eu já estou me antecipando e me preparando para quando ele chegar nessa fase, que ele vai ter, sim, seus anseios, os seus medos, as suas inseguranças, eu esteja preparado para poder suprir essas necessidades do meu filho. Então, assim, eu falei, poxa, se eu quero e pretendo me preparar para isso, e eu tenho um canal falando sobre paternidade, por que não compartilhar com as pessoas que seguem o meu trabalho? E cá, estou aqui desenvolvendo, fazendo vídeos, enfim, fiz não, né? Estou fazendo esse curso, está quase terminando, vou escrever um livro sobre esse assunto. Qual o objetivo? Comparar primeiro a minha adolescência com a do meu filho, que são situações completamente antagônicas. Eu falo de um contexto geral, né? Eu tento sempre trazer um pouquinho da minha infância para o meu filho, mas se você comparar o contexto geral, as épocas, ela não é só diferente porque são épocas diferentes. Elas são diferentes porque os pais estão agindo de formas que está induzindo aos seus filhos a uma fragilidade emocional. Como combater isso? É isso que eu quero trazer nessa série, nesse curso e nesse livro. Principalmente na questão de se preparar, porque normalmente o pai ele acaba tratando o sintoma e não a causa. É importante que a gente entenda a causa para que quando chegar o momento de lidar com o problema, a gente saber entender. Então vamos lá, né? Para ser bem objetivo, 5 causas do sofrimento emocional em adolescentes e como ajudar. Lembra que eu falei que o meu objetivo é ajudar? Esse é meu único objetivo nesse vídeo, poder contribuir para que os pais possam tratar a causa, né? Volto a dizer, tratar a causa e não o sintoma, tá? Descubra o que realmente afeta o seu filho adolescente e aprenda as estratégias práticas para apoiá-lo. Então, qual que é o objetivo aqui? Identificar as 5 causas e, concomitantemente, eu trago alguma lição prática para lidar com uma dessas, ou com cada causa identificada pela Alicia O'Neill, tudo bem? Ela traz o problema e eu compartilho uma ação prática em cima daquilo que ela identificou, tá? Então, eu quero trazer aqui esses 5 pontos que ela destaca na sua obra, no seu livro, nos seus estudos, e eu começo com esse gráfico de pizza mostrando o percentual de cada um que ela identifica, tá bom? Então, vamos lá. O estudo, ele foi feito com 32 jovens, de 11 a 12, e foi identificado 5 principais causas de sofrimento emocional. Qual o objetivo aqui? Entender as causas para depois chegar ou inserir ou introduzir alguma medida prática. Eu sempre gosto de trazer algo prático, nada de teórico, porque eu sou sempre da prática, que é aquilo que efetivamente vai ajudar com relação a algum tipo de problema. Isso é a minha natureza, ser prático, sem ficar criando teorias ou teoremas. Bom, vamos lá. Ó. Eu vou começar sentido horário, tá bom? Olha aqui, ó, causa de sofrimento, ações de julgamentos de terceiros. O que é isso aqui? É o jovem que ele se fragiliza, ele recebe um julgamento de alguém
Isso é o suficiente para acabar com o dia dele, com a semana, com o mês, entende? Então, dos jovens que foram pesquisados, 37,5% predomina essa questão da reação ao julgamento de terceiros. Segunda análise, ou a segunda causa de sofrimento dos jovens. Tratamento injusto. Isso é importante a gente entender. Eu vou falar aqui o percentual, 18,75%, tá? Mas, assim, a vida, infelizmente, ela não é um mar de rosas. E a gente precisa preparar os nossos filhos. Ou você nunca foi vítima de uma injustiça? Eu já fui de várias. E a gente tem que ser cascudo. É isso que eu falo pro meu filho. Ele tem 7 anos. Eu falo, filho, tem que ser cascudo, cara. Tem que ser cascudo, que a vida é sem... Eu falo para ele, a vida é sem massagem. Então, tem gente que se abate de uma grandeza tão avassaladora que, por ser tratada com justiça, isso leva a um pico de emoção no jovem que ele, muitas vezes, demora muito tempo a superar isso. E, muitas vezes, acaba criando traumas desnecessários, sendo que ele pode... Deixa eu só clicar aqui no botão para me manter na transmissão, tá? Então, a gente tem que preparar os nossos filhos. Então, olha aqui, ó, 18,75% ele tem um desequilíbrio emocional por conta de injustiça. 18,75% também, como causa de sofrimento, o próprio eu como causa de sofrimento emocional. Eis ou não ser, né? Como que é? Ser ou não ser, eis a questão. Conflitos existenciais. Aqui, na minha opinião, tem muito a ver com a forma com que o pai prepara o filho com relação ao lado espiritual, né? Para onde vamos, de onde viemos e para onde vamos, né? Eu acho que isso aqui tem muito mais a ver com a questão existencial, mas aqui, o próprio eu, como causa de desequilíbrio emocional. Vou abrir só um parênteses aqui. O teu filho, ele está sendo preparado por você? Veja o que é a preparação. Eu vou te falar 5 características de um líder, né? Entenda-se, pai. Primeira característica de um líder, exemplo. Segunda, que é tão importante quanto a primeira, exemplo. Terceiro, exemplo. Quarta, exemplo. E quinta, exemplo. Dentro desse contexto, volta a pergunta aqui, com relação à preparação à existência do ser como indivíduo, como ser humano, como coletivo. O teu filho, ele te vê você lendo a Bíblia, ele te vê você conversando com Deus, seja rezando, orando, como queira, ele te vê fazendo ação social, ajudando o próximo, ou ele te vê explodindo no trânsito, brigando com a tua esposa, pagando, como é que fala? TV gato, enfim, fazendo coisas, pequenos delitos. Como é que teu filho te vê no dia a dia? Isso aqui gera, além de problema existencial, conflito, porque ele fala assim, poxa, meu pai me fala que eu tenho que estudar para ser uma boa pessoa, e ele não é? Não. Então, fique atento. Vamos aqui para o próximo. Falta de controle percebida. Olha só, falta de controle percebida, 12,5%. A falta de controle é a pessoa não saber lidar com um determinado problema. Você quer ver um exemplo que ilustra isso aqui? Dos pais que colocaram a menina para voltar de ônibus da escola para casa. Ela perdeu o controle, ela simplesmente perdeu o chão. Ela perdeu o controle que ela tinha porque ela não sabia lidar com um problema. E ela chora, grava, chorando, que onde já se viu que o pai mandou ela voltar para casa de ônibus. Então, a falta de controle, que a gente pode colocar aqui como imprevisto, como problema, seja lá o que for, dificuldade, enfim, o filho ou o jovem, ele tem que estar preparado para lidar com problemas que surgem mesmo quando eles não são esperados. Normalmente, né, via de regra, um problema ele aparece quando a gente não está esperando. A gente tem que estar preparado. Por exemplo, eu estou dirigindo, eu sei que eu posso bater o carro. Eu quero que bata? Não, eu quero que... Não quero. Mas eu tenho que estar preparado, tenho que saber o que fazer no caso de uma colisão. Saber as regras de trânsito, as leis de trânsito, saber para quem ligar, saber a questão do seguro, a seguradora, saber como tratar o outro bem envolvido no acidente, não é gritando que você vai resolver, não é brigando. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com todo tipo de problema, ainda que a gente nunca tenha passado por esse problema. Uma das ferramentas importantes, interessantes, na qual eu estou já preparando meu filho, é o tal do equilíbrio emocional. A gente precisa estar equilibrado para tomar as melhores decisões. Então, se eu sou uma pessoa desequilibrada, as minhas atitudes elas serão equivocadas, tudo bem? Vamos lá para a última das 5 causas de sofrimento e desequilíbrio emocional. A gente está falando de 12,5 também, preocupação consigo e com os outros. É aquela pessoa que, sabe, ela, ó céus, ó vida, eu não vou sair hoje porque vai chover, eu não vou praticar esporte porque eu tenho medo de machucar, enfim, a pessoa negativa, né? Então, a pessoa que tem essa preocupação exacerbada consigo com o outro, isso gera um desequilíbrio emocional. Para a gente também ser mais didático e prático, eu vou mostrar aqui bem rapidamente os slides, tá bom? Então, para cada causa identificada, depois você dá o pause e lê, eu só vou ler aqui
a ferramenta que você vai aplicar para cada causa identificada. Então, quando a gente fala de falta de controle percebido, a gente oferece escolhas diárias, criando um mapa com responsabilidades. Isso deve ser incentivado diariamente na vida do seu filho, ao ponto de que ele, de tanto estímulo que ele recebe de você, pai, e a prática, né, ele vai criar autonomia e isso vai fazer com que ele acabe lidando com essa falta de controle. Então, a gente dá exercício, dá prática, dá responsabilidades, e ele vai lidando com isso, automaticamente ele vai, ao longo do tempo, criando casca, como é que eu falo, a forma como eu falo com meu filho, né? Tratamento injusto, eu vou falar só a ação, tá bom? Para cada causa identificada. Realize reuniões de feedback semanais. Elabore um contrato de justiça com regras claras e compartilhe suas próprias experiências. Filho, você está achando que é injusto, né? A professora pegar no seu pé. Então, vamos fazer um contrato aqui, ó. Você vai fazer todas as lições de casa, você vai tirar 2, 3, 4 horas aos finais de semana para estudar. Se você fizer isso aqui, se você fizer, e ela reclamar de você, e você não tiver reclamação de comportamento, eu irei até a escola para entender o que é que está acontecendo. Porque tem professores que têm birra de aluno? Tem, lógico que tem. Mas nunca um pai deve ir lá tomar satisfação das dores do filho, sendo que ele é uma pessoa que está errada. Lembre, se você fizer dessa forma, você mimará o teu filho, vai criar um monstro. Tem pai que faz isso. O filho está errado e vai lá na escola tomar satisfação com o professor porque o filho dele levou bronca do professor. Não, 1000 vezes não, tudo bem? Próximo para a gente ser didático e rápido para que esse vídeo não fique tão longo. Ações, julgamento de terceiros. Ensine frases de proteção emocional. Identifique pessoas de confiança e incentive atividades onde seu filho se destaque para fortalecer sua autoimagem. Filho, eu treino meu filho muito isso aí. Se alguém falar que você é feio, não, não, papai, não sou feio. Então você vai acreditar quando falar que você é feio? Não. Se alguém te oferecer alguma coisa, você vai? Não. Se alguém falar para você entrar no carro, né? Você vai entrar dentro do carro? Não. Então, isso tem que ser repetido de forma exaustiva. Criança tem facilidade de esquecer por conta da idade. Então, você precisa repetir, ao ponto de que vai chegar uma hora que vai entrar no automático. Tudo bem? Próximo. Preocupação consigo com os outros. Ensine a balança emocional para separar preocupações controláveis e incontroláveis. Incentive um diário de gratidão e crie uma técnica para desligar o botão da preocupação. Se você quiser mais detalhes, Denner, eu entendi, mas não compreendi. Como é que faz esse negócio da balança emocional e esse diário da gratidão? Você vai me mandar um comentário aqui, Denner, eu gostaria de um material um material complementar, mais denso ou mais explicativo. Aqui o objetivo é ser bem rapidinho. Eu posso deixar também aqui. Vamos fazer assim, ó. Você pode perguntar, fica à vontade, não tem problema nenhum, mas clique no link eu vou fixar no comentário aqui no YouTube, vou deixar disponível na bio também, do meu canal, @paipresente10, o curso já da adolescência, onde eu vou abordar essa questão também, tá bom? Então, ficamos combinados assim. Eu, como causa, né? Ó céus, ó vida, ser ou não ser, essa é a questão. To be or not to be. Incentive cartas de autocompaixão. Crie um jogo de conquistas e pratique a reflexão em um espelho para desenvolver uma relação mais saudável consigo mesmo. Volto a dizer, Daniel, eu li, mas entendi, mas não compreendi. Aqui é mais uma questão de você criar. Quando você escreve, você já está aprendendo, né? Então, você vai fazer cartas de autocompaixão. Poxa, problemas existenciais, né? Por que meu pai foi assim comigo? Você vai escrever lá, olha, meu pai, ele foi assim, eu perdoo minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu ex, minha ex. Começa a escrever essas cartas e vez ou outra, me lê, pratica esse exercício. Começa a desenvolver a habilidade de conversar com você mesmo. Essa é uma outra coisa que eu ensino para o meu filho, que eu falo que dentro de mim tem o Denner bonzinho e o Denner malvado, né? Então, a gente coloca um para dormir, evitando fazer coisas más, e deixa o outro forte fazendo coisas boas. Dentro desse contexto, eu explico para ele que existe, que é importante que a gente tenha um diálogo interno. Como é que a gente consegue ouvir a nossa voz interior verdadeira, não voz de preocupação, voz maligna, para tirar a própria vida, estou falando a voz interior. Como é que você faz para dialogar com ela, para identificar? Você só consegue ouvir essa voz quando você fica em silêncio. É por isso que muitas vezes não, mas muita gente quer ir para o caminho de Compostela, porque é uma caminhada solitária, onde no silêncio você se reencontra, ou se encontra, né? Tem gente que se perde, tem gente que vai se encontrar pela primeira vez. Eu tive essa experiência, se você quiser saber qual foi essa experiência, como hoje eu desenvolvi essa habilidade de conversar comigo mesmo, eu fraturei a mandíbula e fiquei 40 dias com a boca amarrada. Então eu não conseguia literalmente falar. E foi nesses 40 dias de silêncio que eu achei o meu eu interior. E a partir desse dia, desse período, eu comecei a conversar comigo mesmo e hoje eu tenho grandes experiências e grandes aprendizados por ouvir a minha voz interior. O meu eu, não uma voz de preocupação, não uma voz maligna, não uma voz... É você com você mesmo, entende? É isso, tá bom? Então, dá um pause aqui, já é um encerramento, tá? Nós pais devemos ser, sim, o porto seguro dos nossos filhos, e vou voltar lá no começo do vídeo. Você precisa tratar a causa. A partir do momento que você começar a tratar o sintoma, ponto de atenção. É preocupante, não é impossível. Seu filho chegou na adolescência, começou a dar problema, você está tratando o sintoma.
A causa quando é? É quando você se prepara e você começa a entender que essa fase vai chegar, que haverá problemas e você está preparado. Aí você trata a causa, tudo bem? Ficamos assim. Quero agradecer a sua atenção. Não esqueça que meu curso está ficando quase pronto. Vou deixar nesse link aqui, está quase prontinho. Clica aqui no link e acessa o curso, e aí a gente pode evoluir como pai, sendo um pai melhor. Não esqueça que não existe um super-herói mais poderoso do que um pai presente. Um abraço, tchau.